Seguindo então, associação em paralelo, né? No vídeo anterior a gente viu associação em série e exemplos de exercícios de circuitos em série. Agora vamos para o paralelo. Bom, o que é uma associação de resistências ou de consumidores em paralelo, né? É uma associação da forma que a corrente elétrica se divide para fluir pelas resistências, né? Por elas. A tensão, contudo, é igual para os subtrechos em paralelo. Tá? Então vamos olhar alguns exemplos. Esse primeiro, você tem uma fonte aqui de energia com uma tensão U, uma corrente total I, e essa corrente elétrica precisa passar por essas três resistências, R1, R2 e R3, para continuar circulando pelo circuito, né? Essa corrente total, lembra quantas cargas estão passando por segundo aqui. Quando chega nesse ponto, ela se divide numa malha em três, a gente chama de malha, né, quando divide em vários ramos. Então, parte das cargas vem para o I1, para passar no R1, parte das cargas vem no I2 para passar no R2 e parte como I3 para passar no R3. Então, se aqui a gente tem, sei lá, 10 cargas por segundo passando, em cada consumidor, em cada resistência, vai ter lá uma quantidade. Se aqui eram 10, um vai ter 2 cargas por segundo, o outro vai ter 3, enfim, a soma vai dar 10, né? Depois elas se juntam de novo, todas as cargas, e continuam circulando pelo circuito. Tá? Outro modelo, bastante semelhante. Você tem aqui 3 resistores de novo, R1, R2, R3, uma corrente total partindo aqui da fonte. Essa corrente se divide, parte vem para o I1, parte para o R2, parte para o R3, e aqui está um Rn, né, que pode ter quantas resistências forem possíveis, né? Se fossem 3, enfim, seria I1, I2 e 3 voltando para cá. Reparem que esse circuito aqui de baixo, se a gente considerar que aqui é uma resistência 3, não Rn, né, é exatamente igual a esse daqui de cima. Tá? Tem uma corrente total que se divide por 3 caminhos. Aqui o que acontece? Eu tenho uma corrente total que se divide por 1, por 2, por 3 caminhos, depois retornam e juntam aqui. Às vezes o desenho está de uma maneira um pouco diferente, mas o circuito é o mesmo. Lembrem que na prática os fios podem ser flexíveis, quer dizer, podem ser maleáveis aqui, ou a placa do circuito a gente desenha da maneira que melhor se encaixa no aparelho que a gente quer construir, né? Então, apesar de estar aqui tudo retinho, quadradinho, enfim, aqui meio inclinado, imagina que os fios são flexíveis, eu posso transformar esse aqui de cima nesse de baixo. É a mesma coisa, tá? Um outro exemplo, também exatamente igual, o circuito onde eu tenho aqui 3 resistências, R1, R2 e R3, aqui deu até os valores, né, que eu peguei de um exercício, mas a corrente elétrica que vem aqui de cima se divide, passa por R1, R2 e R3, depois se junta tudo aqui no final e retorna para a fonte, né? Tá, então esses casos são associados em paralelo. Agora repare essa última frase aqui, né? A tensão, contudo, é igual para todos os subtrechos. Se a gente olhar para esse exemplo aqui de cima, imagina que essa bateria tem uma diferença de potencial de 100 volts. Então um lado tem 100, o outro tem 0. A diferença dá 100. Esse lado que tem 0 está ligado nas 3 resistências. O lado que tem 100 volts também está ligado nas 3 resistências. Então as 3 resistências estão com 100 volts. Tá? Mesma coisa aqui embaixo. Se fosse essa bateria aqui, o lado de cima está ligado no R1, está ligado no R2, está ligado no R3. Não importa que está um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda. Lembra que os fios podem ser modas, isso não importa, né? O que importa é não ter nada no caminho. Então, do potencial maior aqui, está ligado no 1, no 2, no 3, e o potencial menor está ligado no 1, no 2 e no 3. Então, a tensão é igual num certo trecho em paralelo. Tá? Bom, o exemplo mais comum que a gente usa no dia a dia são essas extensões ou filtros de linha, enfim, em que você liga vários aparelhos em paralelo. Então, você tem aqui os 2 fios que vêm da fonte. Então um passa numa extremidade aqui, o outro passa na outra extremidade, e a gente liga vários aparelhos em casa, né? Por exemplo, se você quer que todos funcionem com 110 volts, você liga aqui a TV, o videogame, máquina de lavar junto com o secador, enfim, e aí você tem todos funcionando com 110 volts, né? Então, voltando aqui,
a tensão se mantém igual quando o circuito é em paralelo. Tá? Aquela extensão é como se fosse essa figura aqui de baixo. Tá? Você tem os dois fios nas extremidades ligados na fonte e você liga os aparelhos consumidores, R1, R2, R3, aqui no circuito. Tá? Bom, como que a gente faz cálculos das variáveis? Né? Primeiro, corrente elétrica. Corrente, como vocês já devem ter percebido, vem uma corrente total naquele trecho em paralelo e ela se divide. Parte vai para um lugar, parte vai para outro lugar, parte vai para outro lugar, depois ela se junta aqui. De tal forma que a corrente total I vai ser a soma da parcela que foi para o R1, a parcela que foi para o R2 e a parcela que foi para o R3. Então, no circuito em paralelo, a corrente total é a soma das correntes parciais. Por outro lado, a tensão total é igual a tensão 1, igual a tensão 2, igual a tensão 3, como eu mostrei na extensão agora há pouco. Né? Então, se você tem aqui um U, uma tensão, uma U, que dá essa diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, o ponto A está ligado no R1, o ponto B também, então ele também vai ter U, o R2 também, o R3 também, ou seja, o U, que é a diferença de potencial total, é igual ao U1, igual ao U2, igual ao U3. Tá? Não tem diferença. Como a lei de Ohm ficou comida aqui, o Ohm, a figura passou por cima, mas como a primeira lei de Ohm diz que I é igual a U sobre R, ou U é igual a R vezes I, tanto faz, né? Então eu posso pegar essa primeira equação aqui do I total com a soma dos I's parciais e substituir U sobre R para cada um. Então o I total é o U total sobre R total, o I1, o 1 sobre R1 e assim por diante, igual a gente fez no circuito em série. Né? Como as tensões são as mesmas, têm o mesmo valor, eu substituí o 1, o 2 e o 3 por U, já que são todas iguais, e aí eu vou colocar em evidência. E estando em evidência U aqui e U aqui, eu vou cortar dos dois lados, né? E chegar nessa equação, que é a equação que a gente usa para calcular a resistência equivalente ou a resistência total de um trecho do circuito em paralelo. Tá? De uma forma um pouco mais esteticamente agradável, é isso aqui que está escrito. 1 sobre a resistência total ou sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, no caso de circuitos em paralelo. Reparem um conceito importante aqui. Se você coloca as resistências em paralelo, você facilita que a corrente passe pelo circuito, porque a corrente não precisa passar toda ela por R1, depois inteirinha por R2, depois inteirinha por R3, igual no circuito em série. Aqui, como a corrente se divide, um pouquinho vai para cima, um pouco no meio, um pouco para baixo, fica muito mais fácil a corrente passar. Ou seja, as cargas fluem com menos resistência. Então, quando eu coloco várias resistências em paralelo, eu diminuo a resistência total. Quando eu coloco em série, eu aumento a resistência total. Quando eu coloco em paralelo, eu diminuo a resistência total. Com esse fator aqui da equação. Tá? Então, vamos para os exemplos. Né? Esse aqui, 3 resistores estão associados em paralelo, como no esquema a seguir. Tem uma tensão total de 12 volts entre A e B, tem uma resistência 1 de 2 ohms, uma resistência 2 de 3 ohms e uma resistência 3 de 6 ohms. E as perguntas são parecidas com as anteriores lá do circuito em série. Qual a resistência equivalente da associação? A resistência total desse trecho, né? A intensidade da corrente em cada resistor e a intensidade da corrente elétrica total. Então vamos lá. Se eu quero determinar a resistência equivalente da associação, estando as 3 em paralelo, eu pego esse pedaço aqui e uso aquela equação. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, o R1 vale 2 ohms, o R2 vale 3, o R3 vale 6 ohms, dá meio mais 1/3 mais 1/6. Aqui eu tirei o mínimo múltiplo comum entre meio, 1/3 e 1/6, aí deu 6, e fazendo lá o processo de MMC, 3 mais 2 mais 1, enfim, que dá 6/6. Então 1 sobre a resistência equivalente é 6 sobre 6, que é o mesmo que 1, e aí multiplicando lá, fazendo a multiplicação em
em cruz, em X, enfim, como vocês preferirem, eu chego na resistência equivalente de 1 ohm. Então, reparem que aqui estava 1 sobre R e Q, né? Sobre resistência equivalente. Então eu precisei inverter a equação, multiplicar em cruz, tá? Para poder chegar nessa resistência equivalente de 1 ohm. Segunda pergunta, a intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Bom, lembra que, como a tensão num pedaço em paralelo é igual para todo mundo, então, se eu quero calcular a corrente na resistência 1, eu pego o 1 sobre R1. O 1 é 12 volts, porque está aqui ligado no R1, e a resistência 1 é de 2 ohms, então dá 6 amperes. Faço a mesma coisa com o I2, que tem 3 ohms e dá 4 amperes. Faço a mesma coisa com o I3, que tem 6 ohms e dá 2 amperes. Repare esses valores, o que a gente pode interpretar? Lembra, corrente é quantas cargas estão passando por segundo. Na resistência 1, está passando 6 amperes de corrente. Então, bem mais cargas do que está passando na resistência 3. Por qual motivo? Se a gente olha aqui a resistência 3, ela vale 6 ohms, enquanto a 1 vale 2 ohms. Ou seja, a resistência 3 ela oferece muito mais dificuldade para a corrente passar do que a 1. Então, muito mais cargas passam pela resistência 1. Então, passa 6 amperes pela 1 porque ela tem menos resistência. E só 2 amperes vão para a resistência 3, porque ela tem mais resistência. Ah, por que não vão todas as cargas para um lugar só? Porque aqui a gente tem resistência nos três caminhos. Então, elas se distribuem entre quem tem mais resistência vai menos cargas, e quem tem menos resistência vai mais cargas. Se eu tivesse um fio direto sem resistência nenhuma, seria um curto-circuito, todas as cargas iriam quase que instantaneamente de um lado para o outro, né? E nenhuma passaria pelas resistências. E a terceira questão, a intensidade da corrente total. Como a gente já viu que a corrente se divide, um pouco vai para o 1, um pouco para o 2, um pouco para o 3, a corrente total é só somar as 3 correntes, então dá 12 amperes. Tá? Então eu tenho 12 amperes de corrente total que se dividem 6 para um lado, 4 para o outro, 2 para o outro. E depois elas se juntam de novo e continuam no circuito. Ok? Maravilha. Atividade da semana. Sem muito segredo. Resolver os exercícios da atividade 3, eu acho que são 4 exercícios novamente, lá no Moodle. Parte opcional. Verificar aí, se vocês tiverem uma extensão dessas perto de vocês, enfim, mais por curiosidade, ou um Benjamin, um T, esses adaptadores, que você pode ligar várias coisas, verificar qual a corrente máxima que ela suporta, que esse aparelho suporta. Esse da foto aqui que eu coloquei, por exemplo, ele suporta 10 amperes de corrente. Não precisa estar na embalagem, geralmente vem marcado no plástico ou na tomada aqui, né? Quantos amperes de corrente suporta esse material. Ou seja, se eu ligo um aparelho aqui dá para ligar até 3, né? Se um já vai consumir certa corrente, o outro vai consumir certa corrente, como nesse exercício aqui. Um consumiu 6 amperes, o outro consumiu 4 amperes de corrente, o outro está passando 2 amperes, eu teria 12 amperes de corrente passando ali. Como essa extensão só suporta até 10 amperes, o que ia acontecer com 12 coulombs de carga por segundo entrando aqui? Provavelmente ia aquecer demais e derreter esse fio e poderia ter sérios problemas. Tá? Outra parte opcional, participar do atendimento nas quintas-feiras, tirando dúvidas e aprendendo mais. Ok? Boa semana para todo mundo, bons estudos e até a próxima.